Fala pessoal, uma live muito especial, live que eu vou falar com o professor Foca, um grande profissional, uma pessoa muito importante para mim, que eu vou ter a honra de poder ter esse bate-papo com ele aqui, beleza? Seja todo mundo muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live aqui, o professor Foca acho que daqui a pouco já está entrando aqui para iniciar o nosso bate-papo. Então quem quiser fazer perguntas, por favor, mandem aí, que eu faço com imenso prazer para ele. Seja bem-vindo, Laulindo. Seja bem-vindo, Léo, Rodrigo, que já está entrando aqui. Fazer a transmissão aqui. Opa, saiu aqui, vamos tentar de novo. Sem problema. Vou chamar aqui. Abraço, Léo. Seja bem-vindo, professor Júnior. Vamos ver aqui se o professor Gui Pinheiros ou mestre Foca. Vamos ver aqui. Como é que vai? Então, fiquem à vontade aí para poder estar mandando as perguntas, beleza? Live muito especial, então convida todo mundo aí para a gente bater esse bate-papo aqui com o mestre. Vou tentar mais uma vez aqui. Paquebol, grande abraço. Professor Luciano. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui se tá certo. Voltando. Abraço aqui para minha mãe também, que acabou de entrar. Vou ver aqui, estamos aguardando. Senhor Calixto, seja bem-vindo. Vamos ver. Senhor José Renato, seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Aqui entrou o professor. Vou adicionar ele aqui. O homem já está na área, pessoal, então prepare suas perguntas aí, que hoje a live vai ser sensacional. Professor Fábio. Aê, E agora aí? Que professor? tô ficando bom na coisa. Sensacional. Pô, Foca, tipo, a galera tá entrando aqui e eu tô falando para eles aqui, de todas as lives que eu fiz, essa é imperdível. Essa quem perder vai ficar muito triste porque eu tenho certeza que vai ser de um aprendizado tremendo. Viu? É Obrigadão, nada. Foca. Deus que tá, Obrigadão por... Deus que vai nos guiar. Pô, primeiro de tudo, Foca, quero te agradecer por aceitar bater esse papo aqui comigo. Você sabe da importância que você tem na minha vida. Eu já fazia tempo que eu venho te enchendo o saco aí para a gente poder fazer essa live e agora consegui e tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas vão poder usufruir bastante dessa aula que é sempre você falando conosco. Então, seja bem-vindo, Foca. Opa, muito obrigado. Não tem nada de importante. Deus é importante na nossa vida. Fiz o que tinha que ser feito. E você está fazendo para muitas pessoas e faria por mim também. Para mim é uma alegria muito grande. Primeiro por ser você, segundo pela tua competência, claro, da tua esposa, que você não sabe nada. Ela que mexe o salzinho aí de fotografia, de Instagram. A sua família também é merecedora de tudo isso aí. Vamos falar do que nós gostamos um pouquinho. Beleza. Foca, a única pergunta que é padrão é só a primeira, para todo mundo poder conhecer um pouquinho da sua história. Você falar, pô, sua história é muito longa, então se puder fazer um resumo de falar como iniciou no futsal, um pouquinho da sua trajetória,
para todo mundo conhecer um pouquinho da origem do Foca. Bom, o inicial está dentro da minha família desde os anos 58, 59, 60. Meu pai foi profissional de futebol de campo na Portuguesa, em São Paulo. Depois Jacarezinho, em Arapongas. A gente mudou para Telêmaco Borba. E lá em Telêmaco eu tive a alegria de encontrar uns professores de educação física chamados João de Louco, professor Maneca, o Coração, as pessoas que me colocaram nessa modalidade. Aí também tive, sempre graças a Deus, a oportunidade de trabalhar na Clabin, na base, depois a Impacel, onde me possibilitou um grande estudo, um grande acompanhamento e uma base muito boa. Depois nós saímos aí para aprender. Na época não tinha essa evolução que está tendo hoje, então você tinha que aprender ao vivo. Aí eu saí da Impacel e comecei a rodar no Brasil e fora do Brasil para aprender. Tive em Carazinho, Passo Fundo, Tapera, Bahia, Rio Grande do Norte, voltei para o Rio Grande do Sul de novo, aí fomos para a Itália, aí fomos para a Espanha, voltou no Paraná, aí saiu de novo, voltou no Paraná. Se tivesse essas tecnologias hoje, não teria essa necessidade. A minha formação, ela específica sou tecnólogo em Química e tecnólogo em Matemática, Física, que é a mecânica, e para mim o futebol de salão é um corrimão da minha vida, né? Um prolongamento da minha vida. Legal. Tem muita gente entrando aqui, Foca. O André entrou aí, professor Marcelo, muita gente mandando um abraço para você, tá? E assim, Foca, vou usar a palavra que ele usou quando que eu tive o bate-papo com ele para você ver a sua importância. Quando que eu bati um papo com o Marquinhos Xavier, que eu comentei de você, de uma simples pergunta que você fez para mim, não sei se você vai lembrar, quando que a gente estava assistindo um jogo da Copa do Mundo de 2016, aí você perguntou para mim assim, professor, o que você está vendo? Aí eu falei um monte de coisa lá para você, aí você pegou e virou para mim, professor, mas o que você está vendo? E aí eu peguei e falei, pô, Foca, isso. Ele falou, não, professor, o que você tem que prestar atenção é na relação tempo e espaço. Futsal é um jogo de tempo e espaço. E aí eu peguei e comentei isso com o Marquinhos, e aí a palavra dele, ele falou, pô, o Foca sempre foi um visionário. E até aproveitando essa palavra dele, eu queria perguntar para você de como que surgiu e quando que você começou a buscar em outros esportes algumas ideias, alguns conceitos para trazer para o futsal. Porque eu tive a oportunidade de morar com você e você sempre assistiu vários esportes. Mas quando iniciou isso? Quando que você começou a ver que algumas outras modalidades dava para a gente trazer para o futsal também e adaptar para a nossa realidade? Na verdade, isso começou dentro da minha própria casa. Quando meu pai parou de jogar futebol profissional em Monte Alegre, ele foi ser treinador. E não tinha curso de treinador, mas só pela experiência. Aí ele comprava o jornal, a revista, que tinha outros esportes, para que ele pudesse adequar, na época, 54, 55, alguma coisa diferente. Depois eu comecei também a perceber que dentro da nossa modalidade existia essa possibilidade. Então, mais ou menos nos anos 72, 73, eu comecei a buscar um pouco do basquete, através do professor João de Louco, aí um pouquinho do futebol americano, um pouquinho do Oxford Patins, um pouquinho do voleibol, fazer tudo um pouco e transformar tudo isso em conversa com os amigos, em colocar na prática, mas muito mais na conversa com os treinadores, outros amigos, para que tivesse um encaixe melhor na prática do futsal. E estamos buscando isso ainda. Não terminou, não. Putz, legal. Nossa, sensacional. E até aproveitando, Foca, antes da gente seguir, quem que foi sua grande referência, assim, quando que você iniciou na carreira de treinador? Porque hoje é mais simples para os treinadores da nova geração terem referências. Que nem eu posso falar por mim, ter você, Ferretti, PC, grandes nomes que contribuíram muito para o futsal. Mas que nem lá no início, quem que era a sua grande referência quando que você iniciou? Incentivador para estudo, para pesquisa, era meu pai.
Liderança, Joel Deloco. Comando, Joel Deloco. Essas duas pessoas foram o que fundamentou meu caminho. E na prática, de cuidar, de estar junto, de ajudar e buscar resolver problema pessoal na família, foi um senhor chamado Coração, Paulo Martins de Godoy. Legal. Putz. E até aproveitando, o Foca, como que você enxerga essa relação do jogo? Essa relação, como que eu disse na fala anterior, de simplicidade e complexidade, como se fosse numa linha do tempo. Porque a gente teve a oportunidade de acompanhar, há um tempo atrás, a final de 96, né? Que passou na Sport TV e... Aqui, beleza. E dessa forma, ficou algumas coisas bem evidentes. Então, por exemplo, era um jogo muito mais objetivo, um jogo bem interessante, né, de a gente poder tá visível para nós. E era um jogo, entre aspas, simples. Como que você vê, Foca? Foi através do tempo que os treinadores começaram a complicar demais o jogo? Como que você vê essa relação, simplicidade e complexidade do jogo? É uma relação muito simples. O jogo para nós é simples. Só que com o advento de novas universidades, novos profissionais, novos estudos, nova matéria, então até pouco tempo se falava muito em pedagogia como base para você ensinar as pessoas. Hoje tem a andragogia. Quer dizer, você está ensinando a pessoa do mesmo jeito, adulto ou não adulto. Então, a simplicidade está em você transformar essa complexidade na prática. E como é que você vai transformar essa complexidade na prática? Exercendo, buscando aonde? Não em ginásio, não em recinto fechado, não em coleginho particular. Você vai buscar tudo isso aonde? Na periferia. Aonde nós jogávamos na rua, é lá que está a simplicidade do jogo, é lá que está o jogo. E nós não podemos esquecer disso. E o nosso futsal, muitas vezes, ele ficou muito elitizado, né? Esqueceu da origem do jogo. Não o jogo de futsal, do jogo. Então as pessoas hoje, para mim, tem momento que complica muito. Esse palavreado muito bonito, que nada mais é fazer gol lá e defender aqui. Nada mais tá ali para receber a bola, né? Levanta a cabeça, aparece para jogar. Então hoje foi uma propaganda muito grande, né, do falar bonito. Não que não seja necessário, desde que você transforme o falar bonito em uma prática que o aluno, que teu atleta, adulto, criança, possa entender, possa transformar a tua teoria na prática dele. Aí eu acho que a coisa vai caminhar legal. Por isso que, muitas vezes, conversando com as pessoas muito boas que tem em Curitiba, tem o Rodrigo aqui, tem o Breno aqui, tem o Fábio Linguiça lá no Rio Grande do Sul, tem o Lon no Rio Grande do Sul, você encontra o Cleito em Minas, né? O próprio Igor aqui em Curitiba, o próprio Marquinhos, quando ele me possibilita conversar, devido aos seus afazeres hoje, está numa outra levada, mas trocando essas experiências básicas, né? Não tem que inventar muito. O que nós temos que inventar muito é fazer com que o atleta entenda mais rápido aquilo que nós queremos. Entendi, bom, muito legal. E uma coisa que me marcou muito, Foca, quando que eu tive a imensa oportunidade de poder estar com você lá, é que a gente sempre chegava nos treinamentos e muitas vezes você levava um papelzinho, né, com uma mensagem, você conversava muito com os atletas, muitas vezes de modo individual, antes de começar o treinamento. Isso foi uma coisa que você sempre teve com você desde o início, ou quando que você começou a utilizar esse recurso? Por quê? Porque no início da nossa
no nosso trabalho junto, eu morei um pouquinho com os atletas. E eles sempre falaram muito bem disso, que fazia bem para eles. Que eles chegavam, às vezes o dia não estava legal, e através disso, de uma conversa com você, às vezes de uma mensagem, aquilo transformava o dia dele. Você sempre teve essa percepção dessa importância? Ou quando que você percebeu que isso agregaria bastante no futsal? Eu percebi que isso agregaria no futsal depois que eu fiz um curso chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã, depois outro curso chamado Cursilho, depois outro curso Prática com o Espírito Santo, e depois na minha própria casa, né? Como é bom você ouvir coisas boas antes de você começar o dia. Como é bom você conversar, abrir. No nosso caso, sempre estamos fora de casa, dormindo fora, comendo fora, sendo espizinhado por outras pessoas, sendo olhado por outras pessoas, tem que manter rendimento, você não pode ter problema, você não pode ter dor de dente, você não pode ficar triste, você não pode nada. Você tem que só que render, é um número, né? E isso, quando meu irmão foi atleta, me marcou muito. Não pode ser um número, ele é um ser humano, vamos tratar com um pouco mais de lealdade, de amor, de capricho esse ser humano. E essa relação de atleta, como hoje é muito cobrado, a questão profissional, que o atleta não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, principalmente no jogo, ele não pode errar, não pode driblar, não pode passar, não pode isso, não pode aquilo. Ele chega em casa muito triste, ou às vezes muito nervoso, ou muito ansioso, ou depressivo, quer dizer, aquilo que você imagina, né? Para não desapontar as pessoas, sendo que deve ser o contrário. Eu procurei sempre ser amigo, né? Cobro na hora que tem que cobrar, mas sempre querendo o bem do atleta. Muitos atletas não aceitaram, não concordam, acharam que é muita coisa, esse envolvimento de querer conversar, de participar. Mas a maioria sempre me ajudou também, né? Me ajudaram também. Isso fez com que eu tivesse mais um caminho sólido a percorrer. Nossa, que legal. E o que você procurava, assim, Foca, e que você procura ainda sempre estar observando no atleta e na equipe? Porque eu posso falar por mim próprio que, pô, suas equipes sempre foram muito bem organizadas e todo atleta que passou por você e que eu pude estar acompanhando, todos eles teve uma melhora significativa. Então, o seu poder de observação, da sua percepção, ela é muito aguçada. Então, como que você veio desenvolvendo isso ao longo do tempo? Eu me baseio pelo um curso que eu fiz de treinamento para qualidade. Resumindo, é um curso de japonês, né? Você só melhora a máquina se você melhorar o ser humano. Então, isso aqui que nós estamos fazendo só vai ser melhor a partir do dia que as pessoas que construíram essa possibilidade forem melhor. Então não adianta você criar um monte de coisa no jogo ou esboçar um monte de teoria no jogo se quem faz ainda continua correndo errado, continua dominando errado, continua fazendo passe errado, continua jogando com a cabeça baixa, continua... Então, ali que está o jogo. Quem joga é o jogador. Então, se eu conseguir dar a ele condição que ele repense e comece a ter uma melhora para ele produzir um pouco mais, produzir com qualidade, com certeza o coletivo vai ser melhor. Aí a observação é ter calma, né? Sempre vendo como se fosse alguma coisa que não pudesse errar. Então hoje eu brinco muito com as pessoas aqui, com o Rodrigo, com o Breno, que eu estou mais perto aqui em Curitiba, de vez em quando com o Igor. Brincava muito com você lá em Dois Vizinhos, com o Fábio, quando ele fez estágio lá na UPF, com o Hugo. Por que as pessoas da base, ou os treinadores formados, que trabalham com a base, não ensinam o nosso atleta a ter lateralidade 100%, ou seja, receber a bola com o pé e passar com o outro?
Então, muitas coisas que nós queremos fazer no adulto, lá você já não consegue fazer mais. Porque a fase de aprendizagem, de fixação, já passou, né? Lá embaixo. Então, aí que eu acho que nós estamos levando a coisa muito a sério. Nós queremos coisas muito bonitas em cima e não fazemos nada embaixo, não trabalha essa base. Então, hoje o Brasil, se você for olhar a nossa seleção brasileira, hoje, quantos atletas vieram da base? Daqui a 5 anos, 6 anos, eu posso ser que eu não vá ver, que eu estou mais para meia-noite do que para meio-dia, né? Qual é a base dos jogadores que vão estar daqui a 10 anos na seleção brasileira? O que nós estamos fazendo? O que a nossa estrutura do confederação, as nossas federações estão fazendo para evoluir? Pegar o teu conhecimento do Breno, conhecimento do Rodrigo, conhecimento do Fábio, conhecimento do Cleito, reunir e treinar uma seleção, discutir como nós podemos fazer com que esses jogadores cheguem melhor daqui a 5, 6 anos. Nós temos ótimos treinadores no Brasil, tem gente muito boa. Agora que eu fiquei mais sentado e pesquisando aqui no YouTube e correndo atrás, se encontra pessoas, encontra trabalhos lindos. Mas e aí? E o nosso futuro? Aí o guri chega com 18 anos, não tem nenhuma projeção de continuidade, ele vai trabalhar. Vai ser guarda, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque quando devia estudar, estava se dedicando, estava sonhando em ser jogador de bola. Principalmente no futsal. Aqueles que têm um pouquinho de qualidade, conseguem um emprego no banco, alguma indicação, conseguem entrar na faculdade, que nem um Bruninho lá em Dois Vizinhos, né? Conseguimos fazer entrar na faculdade. O Maringá, graças a Deus, conseguimos convencê-lo a fazer faculdade, hoje é professor de educação física, mas tem uns que não querem mais nada, querem viver só do seu talento, e às vezes não conseguem. Então temos que olhar para a base, temos que fazer a base um pouco melhor, ou no melhor que nós pudermos. Verdade. Aproveitar aqui, Foca, antes de eu continuar fazendo umas perguntas aqui que eu tinha preparado para você, o pessoal tá participando, Dicas 10 aqui, ele pergunta para você, como que você avalia um atleta para poder jogar nas suas equipes? Primeiro pelo caráter. Segundo Como que você avalia, Foca, para um cara poder trabalhar com você assim? Primeiro pelo caráter. O cara tem que querer trabalhar e querer evoluir. Todos os atletas com quem eu conversei desde os anos 74, 75... Eu não estou ouvindo. Desde 74, 75... Tá ouvindo? Só um minutinho. Eu não estou ouvindo, Foca. Eu vou tirar e te chamar de novo e você aceita de novo. Pode ser? Pode. Um minutinho. Vou sair e vou te convidar de novo. Pera aí, só um minutinho. Guardando, vamos. Pessoal, só um minutinho. Não estava tendo retorno do professor Foca. Aí agora estou convidando de novo ele aqui para poder conseguir aqui estabelecer. Tá bom? Só um segundinho. Vamos de novo. Ficará disponível para treinar. Então, tudo isso é conversado antes. Se ele aceita, vamos embora. O que não gosta é que muda depois. Aceita e começa a fazer o trabalho, e o cara não quer mais, aí tá errado. Né? Então, o primeiro é esse, depois a qualidade, né? Claro que você não vai pegar mula manca, né? Mas de vez em quando você trabalha com mudo, né? Com gente que tem deficiência, mas você joga com o pé, não joga com a boca. Então, na Itália, eu tive um atleta que era mudo.
Não conseguia se expressar como nós, só por gesto. Era muito habilidoso, num contra um, muito habilidoso no passe, e você tem que fazer com que ele jogasse. Nós colocamos ele em algumas partidas. Tudo depende do querer e ter o talento. Depois, o resto nós corrige, que é mais fácil que é corrigir, né? Mas mais fácil entre aspas, né? É, fácil corrigir. Pô, legal. Teve mais uma. É, até aproveitando aqui, eu pensei que era uma pergunta, mas era uma colocação do professor Fábio. Teve muitos atletas, Foca, principalmente aqui de Botucatu, que passaram por você, né? Alguns aqui da região, tudo. Tilico, Niquinha, Chalo. Tchau. Tem outro que tem mercado, que foi Beck aí também. O pessoal sempre elogiando você, assim, falando, pô, que era absurdo a sua leitura de jogo, a sua percepção e o quanto que eles melhoraram. Isso eu não tô falando da boca para fora, não. O Tilico me mandou mensagem ontem, não sei nem se ele tá aqui, mas provavelmente daqui a pouco ele vai entrar, e aí ele tava falando bastante coisa assim de quanto que ele evoluiu na sua mão. E uma coisa assim, que é marcante com todo atleta que passa por você, Foca, é assim, a ideia que tem do quê? Da dedicação. Como que você conseguia despertar isso em todos os atletas? Porque você já treinou de manhã cedo, você já treinou de 3 períodos, você já treinou 2 períodos, então tem várias passagens assim, e todos esses atletas, eles não podiam até reclamar na hora ali com você ou alguma coisa, mas depois de um tempo, todos eles te elogiam e falam o quanto importante foi esse período com você. Então, na hora, pode até ser que eles reclamaram. Eles reclamavam muito acordar cedo. Mas hoje eles agradecem, pelo menos foi que eles passaram para mim. Como que você conseguia focar, despertar isso? É muito bom jogador. O Tilico tem uma visão de jogo muito boa, perninha esquerda muito boa. Niquinha, um jogador que, em termos de lateralidade, visão de jogo, e está sempre desmarcado, que é uma coisa extremamente fora do comum como ele consegue. E assume responsabilidade. Os dois assumem responsabilidade. Então era uma equipe juvenil na Augusta que jogava adulto. E no primeiro ano, com esse grupo aí, chegou a quarto no primeiro turno. Jogou Copa Itália, juvenil, sub-20 e foi campeão, sempre sobrando. Sempre sobrando. Então é questão de você querer que eles melhorem a vida deles fora da quadra. Muitos desses aí querem uma vida melhor para a família e vão buscar, através do seu sonho, de jogar na Itália ou de jogar aqui no Brasil. Só vai conseguir isso se tiver melhor, se trabalhar mais que os outros. Se trabalhar igual, não consegue. Então, você trabalhar igual os jogadores da CBF, você não vai conseguir. Porque a CBF tem um poder aquisitivo muito alto, ela contrata jogadores que têm um talento muito elevado, individualmente. Agora, no coletivo, se você conseguir melhorar o teu time, você consegue endurecer para esse time. Então, essa é o nosso envolvimento. Fazer o atleta acreditar que ele pode. Pode chegar onde ele quiser. Claro que tem sacrifício. Tem que trabalhar bastante, mas chega. Ele pode melhorar a vida da sua família a partir do momento que ele quiser. Oh, muito bom. O professor Júnior, ele pergunta para você, Foca, os treinadores da sua época tinham uma maior percepção de quadra, leitura de jogo. Ele está transformando isso em pergunta. Você consegue, é difícil comparar, né, épocas, isso daí até certo ponto também não é legal. Mas assim, como que você enxerga a qualidade que tinham os treinadores naquela época e as qualidades dos treinadores de hoje, não comparando, mas fazendo uma relação, né, da atualidade com a geração passada. Como que você enxerga isso, Focar? Eu acho que é a vivência. O treinador passado, ele via muito mais jogos, participava de muito mais jogos do que o treinador de hoje. Tinha uma base, eu fui numa Taça Brasil, em Fortaleza,
e depois eu fui em Fortaleza numa mudança de regra, 2 vezes. Na primeira vez, nós chegamos um dia antes de começar a competição e nós jogávamos só no segundo dia. Isso, no segundo dia. Eu passei 24 horas ou 12, 14 horas no ginásio vendo as outras seleções treinar. Hoje em dia, qual é o treinador que faz isso? Dos jovens. Não faz por um monte de coisa. Ou tem trabalho, ou tem aula, ou tem que ir na faculdade, ou tem que ir para cá, tem que ir para lá. Já não dispõe desse tempo. Mesmo dentro de uma competição. Então, todas as competições que eu participei, tive a oportunidade de ir, graças a Deus, e graças ao Dorigon, que me ajudou muito no Empacel, graças na Clabin, na Gel, que me ajudou muito, que me permitiu pegar carro, motorista, e ver jogos, graças ao meu amigo lá, o Adilson Telemaco Borba, que era o presidente da Liga. Essas pessoas iam comigo ver jogo em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, e nós chegávamos 1 hora antes do jogo, e saía 2 horas depois do jogo. Eu cansei de pedir autógrafo para Jackson, para Douglas, perguntar como é que eles faziam, como é que eles não faziam. Cansei de conversar com o roupeiro, né, com o massagista, as pessoas que eram mais acessíveis para mim chegar nessas pessoas que eram e são estrela. Então hoje, os treinadores ficam um pouco tempo observando o trabalho do outro treinador. Dá 10 minutinhos, eu vou embora, já vi tudo e puxo o carro. E nós vimos até aquecimento. Então todos os treinadores daquela época, eles ficavam no ginásio vendo jogo, e os nossos treinos eram pautados em jogo. Chegava 5 aqui, 5 lá, põe a bola e jogo. Era 2 horas de jogo, todo dia, competição, jogo. E isso, na minha visão, é o que dá a experiência de fazer leitura. Você tem que ver jogo. E depois o vídeo, né? Quando inventou o vídeo, aí eu conseguia ver 4, 5 fitas de vídeo por dia. Não interessa o jogo, põe a fita lá e estuda. Né? E hoje eu consigo não ver 4, 5, né? Mas 3 com certeza eu vejo. E até aproveitar. Me matar aqui, mas ela não perturba muito. Eu fecho a porta. Sensacional. Até aproveitar para o pessoal ter uma noção. Quando que eu morei com você, Foca, era 24 horas de futsal mesmo. E foi aonde que eu descobri, assim, que eu gostava de futsal, mas eu precisava amar ele. Então, quando que eu trabalhei com você, era 24 horas mesmo ali que a gente conversava ali de futsal, assistia jogo, acompanhava você nos treinos e tudo mais. E isso é uma coisa que mais me fascinava. Um cara tão vencedor como você, e você como se estivesse no seu primeiro trabalho. Uma disposição, a sua inquietação. E isso é uma coisa até que eu até faço a próxima pergunta. Você vê hoje que muitas vezes, devido à quantidade que está tendo de profissionais no mercado, isso também tem afetado, às vezes, também a qualidade, Foca? Tipo, essa ânsia que muitos treinadores têm de querer aparecer, de mostrar seu trabalho, disso e aquilo, está esquecendo muitas vezes desses contatos que você está falando, que antigamente vocês tinham bastante assim nessa comunicação, nesse diálogo, nesse bate-papo? Sim, hoje em dia a concorrência é muito grande, né? Hoje a pessoa quer ser o melhor, quer ter as coisas melhores e esquece do relacionamento, né? Muito, não podemos esquecer de que conversando com o meu amigo, que depois vai ser meu adversário 40 minutos, que eu vou crescer. Não é querendo ser melhor que ele em bens, isso fica tudo. Dinheiro, carro, fica. Uma doença leva tudo, tá vendo agora a pandemia? Você tem dinheiro, e daí? Verdade. Então, todo mundo fez o tal da live aí. Quanto custa essa live? Ninguém tá pagando nada. Né? Paga o uso do telefone, o uso da linha, mas fora isso, que mais? Então, eu acho que, como os novos treinadores são muito competentes em teoria e muito competentes na prática, se a hora que
que se unir, vocês vão tornar a modalidade muito mais forte do que é. A nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, e vão fornecer jogadores com muito mais qualidade para a seleção estadual, para a seleção brasileira, do que são fornecidos hoje. Mas tem que se unir, alguém tem que baixar, ter humildade de sentar, conversar, colocar o que pensa, o que não pensa, não tem certo, não tem errado, tem os pontos de vista, e a partir daí buscar os caminhos e testar. O que é bom, o que não é bom. Começa na sua região, começa na sua cidade, que a coisa começa a crescer. Os resultados vão fazer a coisa crescer, e esse crescimento vai ser exemplo para muitas pessoas, para muitas comunidades do futebol de salão, ou do futsal. Entendi. O professor Fábio, ele pergunta para você, Foca. Professor Foca, fala sobre a transição de defesa para o ataque na Itália. Tive bastante dificuldades porque são poucos jogadores com formação de base no futsal. Puder falar um pouquinho, Foca, como é que foi a sua experiência de vários anos na Itália, as suas dificuldades e tudo que você desenvolveu? O Fábio foi lá comer espaguete, isso que ele foi lá. Foi comer porqueta. Fabião. O Fábio também é outro treinador que eu conheci, tempo que ele era estudante em Passo Fundo. Era bonitão, o bonitão de Passo Fundo. Moto, comprido. Lá na Itália, o que nós sempre encontramos de dificuldade é que eles não sabem jogar. Mas marcar, eles sabem. A marcação daqueles jovens atletas, dos velhos, dos novos, marcação zona que eles fazem te complica muito, 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 muito. Só que às vezes eles têm uma boa marcação e na hora da transição, na hora do passe, na hora de abrir espaço, na hora de achar o segundo pau, tem alguma dificuldade. Então, eu também tive essa dificuldade lá na Itália de fundamentar o atleta. E foi através de vídeo, repetição, aí entra o analítico, o joguinho lá não tinha muito crescimento para a coisa ser imediata, o Marcelo Batista que está lá sabe disso. Então, se você não tem jogadores fundamentados, você vai passar necessidade. Por isso que todas as equipes na Itália, que eu conheço, tem 2, 3 brasileiros. Para ser exemplo, ser multiplicador para os outros, né? Essa era a intenção das pessoas quando levam um jogador do Brasil para a Itália, que eles sejam multiplicadores. Só que chegar na Itália, a cabeça muda, né? O cara é livre, são outras leis, outras coisas, então você começa a perder. Mas leva um tempo você trabalhar e fazer com que o atleta italiano tenha uma boa resposta na transição defesa-ataque ou ataque-defesa. O Fox, você trabalhou em vários lugares, você trabalhou em Goiás, você trabalhou no ABC, vai me ajudando aí, você trabalhou na Itália, você trabalhou em muitos lugares. O quanto isso contribuiu na sua formação, na sua maneira? Muito. Foi completando? Porque nesses lugares, ou nessa cidade, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Itália, um pouquinho na Espanha nos jogos, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Tapera, Carlos Barbosa, as resenhas me ensinaram muito. Passar um dia conversando com o seu Abílio, ou meia hora, o seu falecido Abílio em Passo Fundo, é uma coisa que você aprende, coisa de anos. Um mês na escola, não paga um dia de papo com o seu Abílio. Aí você conversar com o Ideraldo em Goiás, com o Tondato em Goiás, com o Juraci em Goiás, conhecimento muito grande. Conversar com o Joel Deloco, a hora que você conseguir encontrá-lo e conversar, é outro cara que você vai aprender. O cara foi campeão de futebol de salão, Paraná, campeão de futebol de campo profissional no Paraná, com o Atlético, com o Cascavel. Então o cara tem um conhecimento grande, enorme. Como é que você não vai aprender com essas pessoas? Então é isso que eu acho que falta hoje em dia. É esse crescimento que você me perguntou logo atrás.
Por que os técnicos jovens hoje têm dificuldade de fazer leitura de jogo? Porque não conversa com os mais velhos. Acha que velho não presta mais, né? Acho que velho tá fora de moda. Mas só que eles esquecem que 2 mais 2 é 4, faz 3.000 anos. Ah? Diz que o Pitágoras nasceu, faz tempo que você nasceu o Pitágoras, né? E tá sendo ensinado na escola ainda, né? Então os velhos têm sabedoria. Pode ser que não tenha vontade de ensinar, não tenha paciência de ensinar, mas os caras mais velhos têm sabedoria. Procure estar junto com as pessoas mais velhas. Eu fiz isso e procuro fazer isso e não me arrependo. Não me arrependo. Muito bom. E aqui, ó, o Morruga entrou agora aí, Foca, também. Tem muita gente acompanhando aqui. Esse aí é monstro. Isso, esse aí, além de ser o que ele foi como atleta, não precisa falar nada, como ser humano, ô louco. Meu Jesus amado. Tem que andar de joelho com esse cara, que sabe muito. Ele, Ortiz, meu Deus do céu. Meu Deus. Tinha que fazer um encontro nacional de treinadores, né, Foca? Juntar você, Morruga, todo mundo, né? Não, imagina? Ele é pipa. Morruga é pipa. Pensei é pipa, nós temos que grudar nele. Tem que falar pra ele onde é que é os cursos pra nós caminhar nessa pedra aí. Ele esconde a banha do porco pra nós. Sensacional. O professor Gilberto, ele faz uma pergunta aqui interessante, Foca. Tem mais técnicos que faz os mesmos treinamentos que você aqui no Paraná? Se você pode citar algum? Não digo o mesmo, mas que lembre bastante, Foca, ó, o modelo do seu treinamento. Você consegue ver alguns outros treinadores assim e fala, poxa, olha que legal, ele tem uma ideia parecida da minha. Marquinhos, da Seleção Brasileira. Legal. Nós ficamos mais tempo, tanto conversar, de nós brigar, de mandar ele ficar quieto, mandar ele sentar, fazer a dele, né? Depois ficamos amigos. É um cara que, quando eu vejo treinar, eu me vejo no começo. No meio e no fim da carreira. Morruga, nunca tive a oportunidade de ver treinar, mas vi jogar, né? Vi jogar horas e horas lá em Goiás, né? Pela simplicidade dele, sentar no sofá, ele e Ortiz, e conversar com a gente, assim, como se fosse amigos de muitos, muitos anos, né? E na época o homem era capitão da Seleção Brasileira, quer dizer, aí você vê a humildade do cara, né? Depois acompanhar ele até o ginásio Rio Vermelho para ver o jogo dele, dos Sumós. Então são essas pessoas que me ajudaram muito. Chiquinho, enfim, essa é a vida. E o professor Clailton aqui, Foca, ele pergunta para você, Foca, todo técnico tem suas preferências. Não estou entendendo. Mesmo, não é de falar aqui. O professor Clailton pergunta assim, ó, Foca, todo técnico, não tá me ouvindo? Agora melhorou. Então, beleza. Todo técnico tem suas preferências, mesmo sendo flexível de acordo com a necessidade, mas qual o perfil do técnico Foca? Eu até complemento, Foca, essa pergunta. Como que você procurava montar os seus elencos? Primeiro é que eu te falei, com um jogador que tenha caráter. Jogador que seja homem. Na questão bebida, zona, farra, isso comigo já tem ponto negativo. Não quero santo, mas também não quero bandido, não. E trabalhador, né? Trabalhador. Então eu tive experiência com jogadores que eram da noitada, né? Mas sempre me respeitaram no meu trabalho. Cansei de conversar, acho que a maioria daí vai lembrar e vai bater palma, que foi um cara que me ajudou muito. Tentei ajudá-lo, mas também não tive essa competência toda, que foi o Rabicó. Né? Tudo que ganhou, eu perdia. Aí foi tentar conversar, tentar explicar, tirava do treino e punha para descansar, e isso, aquilo, mas não tive a competência necessária para ajudá-lo mais. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho. Faltou competência para mim nessa lida.
Você trabalhou com o Rabicó em qual clube, Foca? Em Carazinho. Ser Carazinho, César de Carazinho. legal. O professor André, aqui, amigo nosso aí, ele pergunta assim para você, Foca, para você vale mais o treinador bom gestor e contrato com os atletas ou o treinador tático estudioso? Aí ele aqui, ele até faz uma pegadinha com você. Não vale a mescla, então não vale ser mesclado. Qual que você acha que é importante? Acho que os dois. Ninguém chega num comando sem ter pelo menos 70% das duas capacidades. Quando você chega a coronel, você sabe o quê? Um pouquinho do que foi capitão e você almeja ser o major, né? Então, tudo aquilo que faça você ter um bom relacionamento com o atleta, ele te entenda, e dentro disso você tem um rendimento, aí independente se você tem atletas super, super top ou atleta não top, mas dentro dos seus objetivos você consegue atingir, eu acho que tudo vale. Porque se nós formos trabalhar taticamente um atleta no adulto, se ele não teve taticamente na base, como é que faz? Você tem que se adequar com o que você tem na mão. Então hoje nós falamos muito em triângulo. Qual é a atleta do sub-17, do piripiri, que sabe o que é triângulo? Aí de repente ele está na tua mão, e daí? Aí tem vergonha, como você já viu acontecer, e também não tive competência, você perguntar para o atleta como é que faz isso. Antigamente eu perguntava, quanto que é 2 vezes 2? Os caras demoravam para responder. Aí quando a gente queria deixar um pouquinho mais leve o treino, eu perguntava quanto valia um pi. Né? Aí fica mais leve. Quer dizer, depende muito do que você tem na mão. Né? Que O legal. que é treino de Pitágoras? A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, o cara não sabe. Para montar o triângulo. Então, muitas vezes eu usava dessa linguagem, o uso dessa linguagem para ver até onde o cara tem conhecimento fora da bola. Para que eu possa fazer com que ele tenha um rendimento. E não humilhe perante os demais. Né? Na brincadeira, você vai vendo o que você tem na mão. Às vezes você está treinando um cara que é mais fácil ele ser engenheiro do que ser jogador, né? Por isso que mais para ser bonito, né? Ser manequim do que ser jogador. Você falando isso, Foca, me veio na cabeça período ali de dois vizinhos, quando que você falava assim, cadê os Pelé? Cadê? Vamos falar com os Pelé aqui. Deus Pelézão, os Pelézão tá tudo no vestuário, os Pelé. Sensacional. Bonito. E até aproveitando, como que você comentou um pouquinho, e o pessoal comentou até um pouquinho de treinamento, uma coisa que me chamou muita atenção, o Foca, foi quando que ali em 2000 eu pude estar te acompanhando mais de perto, por isso que dá para mim falar com mais propriedade. Sim. Você utilizava bastante treinos sem coletes, né? Todo mundo com a camisa igual. Confesso para você que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba, mas será que vai sair jogo? Porque, pô, tá todo mundo igual. E não camisa, short e tudo. E aí, com o tempo, eu vi que aquilo foi se repetindo e eu vi a qualidade que dava aquilo no jogo. Isso era uma coisa rotineira, já, Foca, em todas as equipes que você trabalhou, esse tipo de trabalho, ou às vezes você só adequava esse trabalho devido à necessidade do grupo? Como que você fazia essa relação? Essa relação eu fazia em todas as equipes que eu passo, para ter conhecimento daquele que tem visão periférica, aquele que não tem visão periférica, né? Aquele que sabe falar, outro que sabe ouvir, conhecer voz, né? Conhecer os gatilhos individuais de cada um, como é que eles se interagiam, né? Interagiam sem ter uma referência de roupa, de visão, como é que era essa relação para mim poder, em alguns momentos no jogo 2-2 ou no jogo de trinca, você usar essas ferramentas, esses gatilhos para que eles pudessem
resolver algum problema do jogo. Mas muitas vezes você esquece que, hoje em dia, principalmente, com o modelo de jogo, né, às vezes um joguinho de dupla te resolve o problema. Né? Simplesinho, simplesinho. Né? Eu pisco para cá, você pisca para lá, erramos o passo, dá um contra-ataque. Né? Sensacional. Olha o sinal de gato para cá, sai para lá, foi-se a viola. E muitas vezes dá certo, né? Muitas vezes dá certo. A maioria das vezes você consegue, através disso, fazer com que eles tenham gatilhos e você possa usar isso no jogo de dupla, principalmente no 4 em linha, onde você tem essa facilidade de jogar em dupla. Entendi. Pô, muito bom. E assim, Foca, como que você sempre conseguiu trabalhar bastante a parte mental dos seus atletas? De mostrar para eles que realmente era possível, porque você trabalhou em vários lugares, suas equipes sempre foram competitivas e elas sempre estavam ali brigando por classificação, por títulos, por tudo. Uma coisa. Sempre está brigando por alguma coisa, tem que brigar. Exatamente. Isso aí eu usava o meu exemplo, né? Ainda acho que são poucos os treinadores negros, né, no futebol de salão. Aí negrão, gordo e grandão é mais para ser guarda-costas do que para ser treinador, né? Ou massagista, no caso. Né? Então ninguém vai relacionar aquela figura como ser um treinador. Aí depois você tem todo esse aspecto do racismo. Tem racismo. Tem. Mas eu não vou me acovardar. Eu só posso ganhar desse racismo tendo cultura. Estudando. Né? Me educando. Me qualificando mentalmente. Para poder suportar a pressão. Que é difícil, às vezes, você chegar num ambiente onde todo mundo é branco e você é negrão. Por mais que você seja preparado até você começar a cortar linguiça, cortar costelinha, né? Pegar guardanapo, tomar. Ainda mais negrão, gordão, grandão que não bebe. E é mais complicado ainda, né? Apenas fumava. Aí foi meu erro, foi fumar. Eu devia não fumar também. Aí depois você vai para a Itália, onde treinador negro não existe. Não existe. Nem no futebol de campo lá. Você não vai conseguir ver negro. Aí chega lá e começa a... pega, né? Começa a se tornar, através do teu trabalho, uma figurinha que todo mundo escuta ou todo mundo vê. Se eu conseguir passar por todas essas etapas, todos esses procedimentos, por que eles não podem, que são normais, entre aspas, normais? Só eles têm um pouquinho mais de conhecimento daquilo que estão fazendo e gostar do que faz. E até aproveitando essa sua fala, Foca, o que representa para você você poder ir visitar, por exemplo, a Augusta e ver sua foto na parede? Porque como que você já teve a oportunidade de me mostrar na equipe lá, o quanto que isso representa não só para você, mas como também para a classe dos treinadores, assim, que nem você mesmo explicou, dos treinadores negros, que ainda não é uma coisa tão usual assim da gente poder estar vendo, né? Lá na Augusta teve o baiano, mas o baiano não é negrão, o baiano é um chocolate. Né? O baiano gaúcho. É um chocolate aquele legal. Então, o que representa para nós é que você passou num ambiente e conseguiu vencer. E você está chegando ao fim dessa linha, dessa representatividade. Né? Então você tem que se refazer, você tem que estudar para que você consiga se manter no mercado. Consiga, dando exemplo para outros jovens que têm um problema de cor, tê-lo como um exemplo. Não um exemplo um exemplo que pode conseguir. Que nada é difícil, desde que se queira e faça as coisas corretas, procura ser correto com todo mundo. E ele está longe dos vícios, né? Que um branco beber e fumar é normal, agora um preto beber
E fumar ele é vagabundo, né? Então você tem que saber onde você caminha também, porque é uma coisa pública, né? Queira ou não queira, você se torna uma pessoa pública. E assim, Foca, até aproveitar, ó, está muito ocupado aí, falta 5 minutos aqui, eu ia fazer mais uma pergunta, e depois se a gente puder abrir de novo, Pode pelo menos fazer. mais um. Ah, então beleza. Ô Foca, qual foi o grau de importância quando que você fez parte da equipe campeã mundial? O que aquilo representou para você? Que ali era seu início, né? Quando que você foi campeão, né? Puder contar um pouquinho pra gente. Ali, lá em Passel, eu agradeço muito três pessoas fundamentais. O Dorigon, que era o superintendente, junto com ele o Mário Stravati, depois o Abílio, que se tornou meu compadre, e depois o Djalma, que faleceu. Essas 4 pessoas, virando 3, porque o Mário e o Dorigon eram uma coisa só nesse assunto de futebol de salão. Eles me davam todo o apoio necessário. E depois eu conviver com grandes jogadores, né? Jogadores, nossa senhora. A hora que eu falo assim, eu dimensiono onde eu estava. Né? Hoje eu dimensiono onde eu estava, né? Sérgio Batista, Ortiz, Chiquinho, Manuel Tobias, Fininho, Edinho, Juliano, Toninho, Vaguinho, Paulinho, quer dizer, tanto inho aí, e todo mundo, tudo pelezão, né? Todo mundo com tênis Douglas, tênis Ortiz, tênis Danilo, tênis, cada um com seu tênis Morruga, né? E depois, através dessas pessoas, eles foram me ensinando o que é o futebol de salão. Por isso que eu falo, às vezes, hoje em dia, esses treinadores não conversam com essas pessoas que foram referência. Eu conversava muito com o Serginho, muito com o Ortiz, muito com o Chiquinho, com quase todos. Eu procurava ouvi-los, né? Pela experiência que eles tinham, pelo nome que eles tinham. E eles foram os desbravadores de tudo isso. As dificuldades que passaram, não só na fase adulta, mas para chegar onde estava, no sub-20, no juvenil. E depois, nas competições que essa equipe participava, eu tinha a oportunidade de ver os outros, aqueles que faltavam no álbum de figurinha, né? Morruga, Gera, Belfort, Barata, Jorginho Choco. Aí você começa a ver as figuras, né? As figuras. E você começa também a aprender. Claro que a gente erra, né? Muitas vezes você erra, fala com coisas que não devia, ou julga pessoas que não devia, ou você tem informações erradas sobre tal pessoa, né? Exemplo, o Def foi um cara que me ensinou muito, não tinha o renome dessas pessoas, mas também o conhecimento que ele tinha do jogo era muito grande. Ele me ensinava muito, muito, muito. O Edson Pool me ensinou muito, muito, muito. Júnior de Londrina, Vaguinho de Londrina, Toninho, japonês de Londrina, Paulinho Cavalcante. Olha aí, o Bagé, Caio, Baiano. Meu Deus, essas pessoas contribuíram com um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que foi muito grande, muito grande. Você não consegue armazenar todos esses conhecimentos que eles têm, você resumir numa coisa só. Então aí foi onde realmente falei, é aqui que eu quero estar, aqui que eu quero viver, e se possível viver muito tempo, até o dia que eu morrer eu quero fazer isso, porque isso aí, essas pessoas estão me passando coisas lindas. E através disso eu posso tentar ajudar algumas pessoas com um exemplo e algumas pessoas dando emprego ou encaminhando para bons empregos, né? Para boas equipes. Esse é o melhor caminho que eu acho, é possibilitar ver o Marquinhos hoje na seleção brasileira, né? Aí você vê outro sendo treinador, que nem o Flávio lá no esporte, aí você olha para trás, você vê outro sendo treinador aqui, outro é diretor ali, outro é diretor de empresa lá, tudo pessoas que você ajudou a ter uma vida um pouco melhor. Falta 30 segundos aqui, vamos mandar um abraço aqui rapidinho pro professor Arquimedes Restelato, conhece? Esse aí é outro, esse é um santo também, né? Nos ajudou muito. Esse aí você tem que fazer uma live que sabe muito. Ele esconde o porco, Vou falar com a dona Eliane para liberar ele. Não, beleza. Eliane. Ela libera, ele fala com nós. Ó, o Peri entrou agora.
Tá me ouvindo aí, Godinho? Tô te ouvindo. Ó, eu não queria ser traíra, não, mas o Márcio Borges falou pra você pagar 30 flexão pelo atraso. 30? Eu tô roubado. Fala pra ele que eu tô com saudade dele. Vai pra ele segurar aquele X tudo lá pra nós de polenta. Não, beleza. É que a gente abriu aqui, Foca, depois de 1 hora o Dá um Instagram ele abraço fecha. dele. E aí o Outro, pessoal outro, entrou, e aí eles estavam lá. outro, outro competente demais. Sabe muito. Essas pessoas não podem ficar fora do futsal. Pelo conhecimento, pelo caráter que são. Tem hora que eu fico pensativo por quê. Esse cara aí é outro mentor do Pato Branco aí, pôs dinheiro do bolso. Não, deixa pra lá. Um abraço nele, que Deus o abençoe. Pô, sensacional. Ô, Foca, tive uma pergunta que o pessoal tinha feito ali. Ó, o Peri mandando um abraço pra você aí, ó. Ah, minha mãe falou que você foi comer pastel, Foca, tá vendo? Ah, tá. É, em paz em velho. Tem lombriga, hein? Papai que eu tenho lombriga. Não pode tapear, velho. Não, beleza. Mais uns minutinhos só, Foca, que eu sei que se eu pegar muito tempo, o senhor depois se apanha da Ivete aí dá problema, né? Ah, quem manda sou eu. Quem manda é eu. Ó, o Marcelo aí. Ô, Foca, como é que você fazia como é que você planejava os seus quartetos, assim, pelo menos o inicial? Como que você procurava casar? Perna direita, perna esquerda, um chutador, um passador? Como que você procurava montar o seu quarteto? O que nós aprendemos com alguns desses atletas que nós conversamos e com alguns treinadores que nós temos amizade é que procurar o atleta mais perfeito. Se ele tem a possibilidade de ter as duas lateralidades bem desenvolvidas, esse tem que estar na quadra. Ou senão você tem que pôr um back que tenha um certo feeling, um certo gatilho com o pivô, um ala que ataca, outro que defende, um canhoto, um destro, para dividir a quadra, né? Não podemos esquecer que está jogando num retângulo. Então, se você tiver toda hora os mesmos pés de jogo, é tudo para um caminho só, né? A estrada é cheia de curva, né? Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, vai para frente, vem para trás, sobe, desce, e no jogo é a mesma coisa. Você tem que ir se adequando à facilidade do jogo. Se o adversário te permite entrar na defesa dele pro lado esquerdo, você tem que aproveitar. Se ele permite entrar pro lado direito, tem que aproveitar. Se é bola verticalizada, aí os dois têm que ter as duas lateralidades bem desenvolvidas. Aí o Fábio, vendo que eu fui fazer lanche com Coca-Cola, rapaz. Olha aí, olhando aí, ó. Eu falei pra você que a gente tava esperando. Não foi? Não falei da boca pra fora. Ficamos tá bom, 20 minutos esperando você aqui. E aí Deixa o Fábio te ele. ligou. A gente já ia ligar pra polícia, já ia ligar nos lugares tudo, pra ver o que aconteceu, que você não tava voltando. O pessoal tava preocupado, Foca. Fala pro Fábio que eu não vou abrir a boca do que eu sei deles. Fala pra ele que eu vou respeitar a primeira live, mas na segunda eu vou falar que eu sei dele. Ele abre os olhos, não vai perder o casamento. Ele fica quietinho aí. O Foca, até outra pergunta que o pessoal me fez em off, para poder estar te fazendo, que nem você já deu uma resposta na live anterior nossa, que se a gente se unir com vários profissionais competentes, a gente tem tudo para fortalecer cada vez mais o futsal. Você vê que essa é a grande diferença dos treinadores estrangeiros em relação a nós brasileiros? Essa união que eles têm entre eles, essa aproximação que um tem do outro? Eu acho que todos que evoluíram foi através da troca de experiência. Nós chegamos aonde chegou, troca de experiência. Se não foi capacitado pelos treinadores, Tacão, etc, etc, foi pelos jogadores que tinham. Então a troca de experiência do ser humano para ser humano é o maior ganho que existe no mundo. Nós não podemos se ater a quem vai ganhar
ou se eu ganho mais, ou se eu tenho mais, ou se eu sou mais aquilo do que o outro, se você não consegue deixar todos participar dessa evolução. No nosso esporte, acho que é o caminho primordial que os grandes treinadores que nós conhecemos, que nós citamos aqui, fora aqueles que nós não citamos, Ferretti, Marcos Moraes, Ney Pereira, né? Vai para trás, Hernani Passalha, vai para trás, né? O falecido Ricardo Lucena, mas deixou um monte de informação, Paulo Mussalem, Totonho, todo esse pessoal tem um peso muito grande. Eles podem contribuir nos orientando. Vai para aqui, isso não vai dar certo, pensa nisso, é onde é o pulo, onde seria o ponto de encontro nas grandes competições. Se faz competições hoje e você não aproveita o tempo da manhã, para quê? Para dormir? O tempo da tarde, antes do jogo, que você pretende dormir? Talvez as pessoas não participem devido ao custo, seja muito trabalharem de graça. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas nem todo. Ser visto, eu penso dessa maneira, né? Beleza. E, Foca, fala um pouquinho também desse projeto que você tem. Você sempre está publicando textos, né? Essa última semana você publicou da visão periférica. São textos semanais, textos quinzenais, como que você procura estar produzindo aí para o pessoal poder estar lendo os textos? Essa foi uma maneira de eu ficar ocupado ainda com as coisas do futebol de salão, além de ver os jogos, 3 jogos por dia, né? Tem dia que você vê 3 jogos e você não consegue extrair muita coisa. Então, escrevendo é a maneira que eu aprendi a aprender escrevendo, né? Então, eu procuro pôr o que eu sinto naquele momento em certos assuntos que talvez eu tenha dúvida, aí eu tenho que pesquisar, me informar para poder escrever um texto curto, longo, poucas linhas ou bastante linhas. Aí a Ivete me ajuda a corrigir, as minhas filhas me ajudam a corrigir aqui a parte do português, né? Que eu falo bem italiano, não falo bem o português, né? Entendi. Então aí fica mais fácil, porque não tem como eu ficar longe do futsal. A minha saúde andou meio o ano anterior, devido a excesso de cigarro, a excesso de comer errado, a excesso de ficar muito envolvido além das 24 horas no salão. Aí meu pulmão começou a ter problema, então estamos melhorando a cada dia, graças a Deus. E para me manter nativa, além de ver os jogos no YouTube, além de andar atrás dos blogueiros aí, famosos de futebol de salão, né? Eu procuro escrever também alguma coisa para mim poder me dimensionar com o que eu vejo, com o que vocês falam, com aquilo que está acontecendo no jogo. Né? Então... E mais 2 perguntas, Focar, para mim poder estar te liberando aí, para você poder descansar um pouquinho aí. A primeira, pretende voltar de alguma maneira para o futsal, além dessas produções de texto, voltar para a quadra, seja como treinador, supervisor, algum modo? E a segunda, como que você vê o futsal pós-pandemia? Quais meios que a gente vai ter que utilizar para poder estar vendendo o nosso jogo, de modo que vai ser um cenário totalmente diferente, né? A quadra, para mim, é minha vida ainda, né? Não me vejo fora dela. Pode ser profissionalmente, pode ser aí com o Rodrigo, aqui na Escolinha Araucária, pode ser aqui com o Breno,
que eles me permitem isso, pode ser aqui com o Igor, porque eu estou aqui em Curitiba. E dentro das minhas possibilidades, assim que eu for viajar, eu procuro alguém que eu conheça para mim poder estar vivenciando esses poucos anos que eu tenho, né? Eu já te falei, eu estou mais para meia-noite do que para meio-dia. Então eu não posso jogar fora. Claro que a quadra ainda é a minha busca de muitas coisas que eu tenho dúvida com relação à aprendizagem, a conhecimento, a fixação do conhecimento, a fixação da aprendizagem para esses jovens que estão chegando, essa nova geração de atleta. Não adianta eu querer um atleta com tantas qualidades no adulto se na base ele não passou. A periferia que nos fornece um monte de atleta, ela está largada a Deus dará, né? Então, eu procuro ainda buscar informações, ajuda, para poder ajudar essas pessoas. E conviver com vocês, que são as pessoas que continuam me ensinando e continuam me dando uma razão para viver. Continuam me dando uma possibilidade de vida dentro daquilo que nós gostamos. Eu acho muito, muito pequeno se não pensasse dessa maneira. Continuar estudando, continuar ajudando e procurando ajudar. Ó, o Peri chamando você para ir para BH aí, ó. Quando eu tiver possibilidade, eu vou sim comer um torresminho, aquela feijoada, Peri. Meu Deus! Abração, professor Peri aí, pô, um grande profissional também. Esse é outro que ganhou muito de mim na Espanha. Na Espanha, na Itália, me derrotou 2 vezes, em casa e fora. Deixa ele. Mas é um cara também que tem competência aí, ó. Mais um competente aí para ajudar. Não tem como você não pensar dessa maneira com tanta gente competente. Se não dá para reunir todo mundo numa panela só, então vamos reunir nas regiões ou no estado. Nós vamos fazer alguma coisa uma vez por ano, se encontrar em algum lugar, trocar informação. Quer dizer, vamos pensar. E a última pergunta. E a última pergunta, Foca, para a gente ir para o encerramento. Como que você vê o futsal pós-pandemia? Você já imagina algumas estratégias que a gente possa estar utilizando para que a gente possa estar vendendo cada vez melhor o nosso produto, principalmente agora nesse novo cenário que a gente vai encontrar? Eu acho que no nosso caso em especial, nós vamos ter que se unir muito para aumentar a qualidade. A concorrência com a mídia de outros esportes, basquete, vôlei, futebol de campo, vai ser muito grande. Mas sempre vai ter espaço no salão. Sempre vai ter espaço no salão, mas hoje em dia a Globo já não passa mais. Aquele jogo mensal da seleção já não se vê mais. O jogo ao domingo já não se vê mais. Então nós temos mais jogos da Espanha dentro do nosso Brasil do que do Brasil para a Espanha. Então nós somos, primeiro eu acho que vai ser isso, vai ter que se fortificar muito os professores para manter a qualidade da nossa modalidade, independente da redução de custo ou não redução de custo, que também vamos sofrer algum baque. Muitos vão usar a pandemia para não dar dinheiro, né? E muitos realmente estão sofrendo com a pandemia, fica difícil investir. Por isso que eu volto a tocar naquela tecla. Quem tem base, nesse momento, já sai em vantagem. Quem não tem base, vai ter que fazer a base. Que agora é a hora de você oportunizar a um custo menor. Se tiver qualidade, meu Deus, nós vamos ter grandes atletas, grande desenvolvimento. E depois ninguém sabe como é que fica, né? Se fala muito, mas a realidade é só no momento. Tem que viver a realidade para saber como se procedeu. É um jogo, né? A cada momento vai mudar a estratégia. Quem tiver mais adequado a essa estratégia, mais preparado a enfrentar essa estratégia, e a nível de estrutura, a nível de atleta, a nível de
tratamento ao atleta, vai sair na frente. Sensacional. Pô, Foca, se pudesse aqui, a gente ia ficar até mais tarde, mas eu não vou ficar mais, porque senão Não, tem depois você... gente boa aí, tem que pegar todos esses negros que são bons aí que eu quero ouvir. Não, Tem o vou. Marcinho lá que é muito bom, tem o Márcio Borges, que é excelente. Você tem o Arquimedes aí, que é outro cavalo, que sabe muito, né? Aquele ali sabe Convidar. bastante, sabe muito. É bom que agora você dando sua benção, fica mais fácil para mim. Agora você já dando a letra, fica mais fácil para mim. Que eu falar, pô, o Foca falou para mim te convidar, agora a gente não pode deixar o Foca na mão, fica mais fácil dos caras aceitar o convite, tá vendo? Tem um que eu gostaria muito, porque também é outro. Ali não é uma caixa de tesouro, ali é um baú de tesouro. Chama-se Leon Dodge, do Clube Brilhante de Pelotas. Esse aí, meu amigo, tem coisa para nos ensinar. Mas muita coisa. Aperta ele lá, que ali sai leite. Ali sai fazer um bom churrasco. O cara é muito bom. Leon Dodge. Não esquece. Beleza. Foca, quero te agradecer. Pô, para mim, você sabe que você é um cara muito especial, muito importante na minha vida. Então, já falo sempre isso em alguns textos que eu publico, algumas situações, eu sempre tô levantando o seu nome, porque para mim você é uma grande referência. Então, aqui eu só estou reforçando aquilo que eu sempre digo para onde quer que eu esteja. Eu até tenho a ousadia de dizer que sou seu pupilo, porque para mim você é um cara fora de série, você foi o que me deu a primeira oportunidade, que foi através de você, conversando com o Arquimedes. Isso foi Deus que nos possibilitou trabalhar junto. Como na época que eu tive em Passo Fundo, um cara que me ajudou muito, além do Fábio, foi o Javali. Hoje não sei se está nativo ou não, um cara que convivia comigo e com o seu Abílio direto, trocando experiência, buscando, né, as incertezas ou as dúvidas que nós tínhamos. Então, em todo lugar você vai encontrar gente competente que está aberta a ajudar. Né? Essas pessoas ajudam, eles não têm a arrogância de não ajudar. Né? Sentar Nelson Pessoa, você, Leon Dodge, Javali, Márcio Borges, Peri, olha, meu Deus do céu. Só nessa laivada aí você tem 4 livros de futebol de salão aí. Sim. Não podemos deixar essas informações cair fora. Pode ter certeza que faça muito. Pô, eu que agradeço você, Foca. Quiser fazer as últimas considerações finais aí? Não, que eu só agradeço você, a todos que nos seguiram, que se unam, né? Pelo amor de Deus, se unam. Eu já estou mais para meia-noite do que para meio-dia, mas eu gostaria de saber que a cada evento a nível nacional, regional, estadual, esse pessoal tivesse se reunindo e estudando ou pensando em melhorar a nossa modalidade, fazendo com que lá da base chegue no adulto sabendo ou entendendo o jogo. Que a coisa ficasse mais fácil para essa juventude aí, para não pensar besteira. E também para o treinador, né? Que chega lá no adulto, quer uma coisa, um cara não te dá, aí você fala, contrata, traz, e aí não é por esse caminho. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Obrigado a você, Foca. Grande abraço, fica com Deus. Eu quero um pastelzinho para mandar pelo correio. Pode deixar, Foca. Abração. Obrigadão. Com Deus.